Estamos de volta com o programa Saúde em Movimento. Vamos continuar falando, de saúde masculina, de promoção, prevenção e qualidade de vida. E aqui ao meu lado está o Dr. Fernando Viana, que é médico há mais de 40 anos e é especialista em reumatologia. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Mayara. É um prazer muito grande estar no teu programa e espero poder esclarecer algumas coisas e ajudar alguém que precise dos nossos préstimos. Certo. Então, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa especialidade da medicina, O que é a reumatologia? A reumatologia é uma especialidade relativamente nova. Ela começou do ano de 1950, por aí. É um ramo da clínica médica, da clínica geral. Na verdade, nós somos clínicos generalistas e somos apaixonados pela medicina, porque a reumatologia ela é uma especialidade que exige um estudo constante, contínuo, porque as evoluções são muito grandes. Nós trabalhamos muito com a parte imunológica, as doenças autoagressivas, artrite reumatoide, lúpus, são doenças de autoagressividade, doenças que são relacionadas com o metabolismo, como a gota. Então tem uma série de doenças que o reumatologista trata. E quando se fala em reumatologia, muitas vezes se fala que é doença de velho, porque logo se liga a reumatologia à artrose, que é uma doença que normalmente todo mundo fala, tem bico de papagaio. Essa é a doença da artrose. Quando falam em artrite, artrose, ou é um ou é outro, não existe artrite ou artrose. Ou é artrose ou é artrite. Artrite já significa uma inflamação. Certo. Então, nós somos um clínico geral que tem que ter um conhecimento bastante profundo, se possível, estudar muito a reumatologia, mas com conhecimento da clínica geral. Nós temos que conhecer neurologia, pneumologia, um pouco de dermatologia, as artrite psoriásica, aquelas lesões de pele, hoje já com um tratamento espetacular, com essas drogas que vieram de 20 anos para cá. Me lembro muito bem, eu fazendo um parênteses, eu tive um grande professor no Paraná, que dizia para mim, Fernando, eu acho que eu estou fazendo o diagnóstico errado. Eu dizia, por quê? Porque antigamente a doença seguia um curso e em determinado momento, eu não estou vendo mais isso, mas ele estava descobrindo, ele estava na era dos antibióticos. Foi quando os primeiros antibióticos, ele aplicava o antibiótico e a doença mudava. Então ela seguia outro curso, ele curava as doenças. Não tinha aqueles 7 dias que ele tinha que fazer acompanhamento do paciente ao lado do leito. A mesma coisa a gente vê hoje. Uma artrite psoriásica, que a pessoa fica com lesões expostas no corpo, até, coitados, com às vezes uma vergonha de sair na rua com aquelas lesões que não são contagiosas, mas que fazem mal à pessoa, e a gente com 3 semanas, 4 semanas, a pessoa está limpa, não tem mais nada. E graças até ao governo federal, que ele tem ajudado com as drogas que são extremamente caras. Certo. O senhor falou, bastante aí sobre o que é a reumatologia e também explanou um pouco sobre as doenças. Eu gostaria de saber, assim como o senhor disse que com o passar dos anos, os sintomas, as doenças vão mudando, evoluindo, quais hoje são as queixas mais comuns que o senhor recebe no consultório? Quais são as doenças mais comuns que chegam? Nós vivemos em locais, assim, a nossa cidade é característica, primeiro porque é uma cidade industrial onde a gente vive do trabalho do nosso povo maravilhoso que tem essa habilidade de fazer trabalhar. Uma cidade que tivemos grandes empresas como Cristais Hering, Gaitas Hering, Artex, que realmente o pessoal tem uma cultura diferente de uma cidade, mal comparando, Joinville, que é uma cidade que extremamente trabalha com materiais pesados. Então essa maneira fina de trabalhar, ela exige muito da musculatura, dos tendões. A gente tem encontrado muita gente com as tais tendinites. Hoje em dia, já modernamente, nem se fala tendinite, porque o it significava infecção. Então hoje eles falam em tendinose. Não é a mesma coisa. É uma questão de como pronunciar a palavra.
bursites, tendinites, né? São umas queixas muito comuns. E lógico, pela reumatologia, há um direcionamento muito grande para a gente em termos de doenças reumáticas, principalmente as artrites reumatoides. São doenças incapacitantes, elas são bem características, são doenças que agridem as articulações. Antigamente se falava muito em reumatismo no sangue. Quer dizer, para tudo era reumatismo no sangue. Na verdade, não existe reumatismo no sangue. Ele pode circular pelo sangue, mas não do sangue. Eram agressões por agentes infecciosos que mordiam as grandes articulações, pulando elas e, em última instância, o coração. Mas essa é a tal da doença da febre reumática, que era causada pela infecção na garganta, né? Às vezes na pele. Então, antigamente era muito comum. Isso foi mudando, os reumatologistas foram conhecendo mais doenças. Hoje existem mais de 100 tipos de reumatismos. Nossa. Então, assim, se falar o reumatismo, não, existem muitos reumatismos, né? O nome reumatismo, ele é um guarda-chuva para muitas doenças. Certo. O senhor comentou um pouco sobre, né, as queixas, as demandas que chegam no consultório, comentou, né, sobre vários tipos aí de doenças e o que essas doenças ainda têm, né, de ramificações. E eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho sobre as formas de tratamento. O senhor, né, mencionou ali um pouquinho antes sobre as drogas, os antibióticos. Hoje em dia, o que nós temos de inovação, de formas de tratamentos para lidar com essas doenças e o paciente conseguir conviver de forma melhor e mais saudável? Olha, essa é uma pergunta realmente muito importante. É uma pergunta que pessoas que não fizeram tratamento ou até que têm o desconhecimento nesses últimos 20 anos, eu vou falar 20, talvez, eu estou falando em tempo demais, talvez 15 anos, são as drogas chamadas biológicas. São drogas de altíssimo custo, que ainda bem que o nosso SUS paga, faz uma seleção, tem que ser receitada pelo reumatologista, mas elas têm um poder de, eu não diria cura, a gente não fala em cura, a gente fala em parar a doença. Parando a doença, eu já evito os efeitos que essas articulações fazem na pessoa, quer dizer, entortar os dedos, entortar os pés, entortar as mãos, isso fica extremamente desagradável. E pela observação que a gente tem, 40 anos não é muito, a medicina, quem sabe, né, a vida, as coisas são tão distantes e 40 anos realmente para a medicina não é nada, mas a gente vê que o que a gente observou nesse período todo, que algumas pessoas tinham artrite quando eram uma determinada idade e depois de muito tempo, ela por si só parou. Mas, como não trataram, não fizeram nada, ficaram as sequelas. E essas sequelas fazem com que a pessoa tenha uma vida não muito agradável, digamos assim. A qualidade de vida dessas pessoas não é muito boa. Às vezes acamadas mesmo, ou ficam retidas em uma cadeira de roda. Então hoje nós temos drogas que são extremamente potentes, elas atuam a nível de sistema imunológico, impedindo que essas agressões continuem, que nós possamos, ou que nós conseguimos muitas vezes, fazer com que essas doenças elas fiquem sem agressões por um determinado tempo. É lógico que isso tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser com um controle muito grande, porque existem efeitos colaterais importantes. Certo. Nós temos que ver como é que funciona o fígado, como é que funciona o rim, porque podem existir infecções, inflamações. É uma coisa interessante porque, aproveitando o momento, sempre se fala assim, mas o remédio fez bem para uma pessoa, por que não faz bem para outra? Seria muito fácil se todas as doenças ou todos os organismos reagissem da mesma forma. Não ia precisar mais de médico, era simplesmente colocar os dados no computador e a resposta viria imediata. Exato. Mas a gente sabe que o nosso organismo tem uma coisa que os chineses chamam que o nosso órgão principal é o fígado. E realmente ele é o que faz a absorção e a transformação de tudo que nós ingerimos
ou que é injetado no nosso organismo. Ele faz a nossa farmacocinética, a mudança dessas substâncias para agirem no nosso corpo. E determinada proteína que existe no meu corpo não existe no teu. Então elas, ao se combinar com as drogas, elas podem ou não podem agir. Por isso a presença do médico, a avaliação desse fígado tem que ser feita. Então, assim, existem drogas hoje mudaram muito as características das doenças reumáticas. Certo. Doutor Fernando, existem estudos que afirmam que a vitamina D, ela é muito importante para o nosso organismo, assim como outros hormônios. E eu gostaria de saber, então, a opinião do senhor a respeito dela e como a gente faz para ter essa vitamina de forma mais acessível. Ela usou o termo bem correto. Usou o termo assim, vitamina D e como é que agem os outros hormônios. Nem toda vitamina é hormônio. Mas a vitamina D foi consagrada com o nome de vitamina D, porque há fortes indicações que a vitamina D não é uma vitamina. Ela é realmente um hormônio produzido no nosso organismo e é transformado especialmente na pele, quando tem uma exposição ao sol, principalmente aquele sol até 9, 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Existem fontes de vitamina D que são fontes gordurosas do peixe, aquele antigo o homem do bacalhau nas costas, né? aquele que era extremamente ruim, que a gente tomava quando era criança, e a vitamina D ela é absorvida na presença de gordura. Né? Então a vitamina D ela é extremamente importante porque há indícios fortes que ela atua no sistema imunológico, que há indícios, e certamente no raquitismo, na fraqueza de óssea, isso existem grandes incidências, até no músculo cardíaco, porque ela regula o cálcio e o fósforo. Doutor Fernando, falar sobre reumatologia, né, traz aí muitas informações e mais pontinhos de interrogação, né? Eu gostaria muito de fazer o convite para o senhor voltar aqui no nosso programa para falar sobre fibromialgia, né? E gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, trazendo tantos conteúdos valiosos de informação, tanto para os homens quanto para as mulheres, para o nosso público que está assistindo. E eu gostaria que o senhor deixasse, então, os contatos para que as pessoas pudessem encontrar o senhor. Eu fico feliz de estar no teu programa, até porque eu fiz uma revelação que fui vereador com o pai dela. Fomos vereadores, uma época boa da minha vida, e ser entrevistado por ela é uma alegria muito grande, porque vejo nela as minhas filhas. Né? Obrigada. E o meu contato, eu continuo com o telefone que já existe praticamente esses meus 30, 40 anos, que é o 26, 1980. Então eu trabalho no consultório aqui ao lado do Hospital Santa Isabel, o Stein Tower, mas já estamos aqui há 40 anos, já trabalhei como secretário de saúde, já fui no estado secretário também, tive uma boa experiência, mas nada melhor do que ser médico. Isso é uma paixão que vem de dentro da gente, sabe? Certo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Nós queremos dizer que estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Movimento. Eu gostaria de agradecer a sua companhia e a sua audiência e também fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Deixar aqui um abraço e um feliz Dia dos Pais a todos os homens que são pais e que estão nos assistindo. E eu aguardo você no nosso próximo programa. Até!